Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos ajeitando, dando continuidade às celebrações de 13 anos da nossa igreja. Desde ontem já tivemos aqui a oportunidade de glorificar a Deus. E hoje a gente também não pode perder essa oportunidade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Estamos aqui para servir a Jesus. Estar em comunidade é uma bênção. Estamos de pé. A igreja está de pé. Existe uma comunidade que tem desejado servir a Jesus, junto com outras igrejas irmãs, parceiras no reino de Deus. Vamos se ajeitando aí. E eu gostaria de convidar você para ler um salmo que, inclusive, a Mariana leu hoje pela manhã, que é um salmo que nesse tempo de celebração tem falado muito aos nossos corações. Salmo 126. Se você puder ler na sua Bíblia, abra aí, mas se não puder, nós vamos, para facilitar a vida dos irmãos, colocar um telão também, tá? Mas não costuma não, hein? Vamos lá. Salmo 126. Vamos ler todo mundo junto, com a sua voz. Prepara a garganta aí para você fazer o seu melhor. As irmãs estão presentes? Amém. Os irmãos estão presentes? Amém. As crianças estão presentes? Amém. Amém. O Simão está presente? Amém. Amém. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Quantas lágrimas foram derramadas em oração ao longo desses 13 anos. E hoje somos com aqueles que sonham. Imagina só, né? Quantas coisas boas ao longo desse tempo Deus tem feito por nós. Se olharmos para trás, as lutas, as adversidades, mas como também momentos de vitória, a gente não pode desconsiderar isso, né? E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica: será que eu estou sonhando? Você já parou para pensar nisso? Será que eu estou sonhando? Me belisca, né? Faz um teste aí, belisca aí você mesmo, para ver se você não está sonhando, né? Você pensou que eu ia falar belisca o irmão que está do seu lado, né? É muito fácil, né? Brincadeira. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Em adoração. 3 boas razões aí, coloca no seu coração, traz à memória 3 boas razões para você agradecer a Deus. Não é possível que ao longo da sua história não tenha razões para você agradecer. A gente passa muito tempo, é claro, intercedendo, mas a gratidão é a memória do coração. Vamos orar. Senhor Jesus,
Obrigado pela tua fidelidade conosco. Obrigado pelo seu amor incondicional, pela sua graça que tem sido conosco durante esse tempo. Obrigado, Jesus. O Senhor é merecedor nessa noite de receber a honra, a glória, a majestade, a adoração. Que seja um tempo de celebração, que os nossos corações continuem te glorificando, te exaltando. Tu és fiel, Senhor, o tempo todo. Obrigado, Jesus, principalmente pelo dom da vida, pelo plano de salvação que veio sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que se reúne aqui nesse lugar, pelas pessoas que nos visitam, pelas pessoas que já passaram por aqui e foram impactadas pelo poder do Evangelho, pelas famílias que foram restauradas, famílias que foram transformadas. Nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos materiais e espirituais. Obrigado por todos os recursos que o Senhor tem derramado. A saúde física, emocional, espiritual. Que esse culto venhamos a te engrandecer, Senhor. Venhamos a esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor seja, ó Deus, glorificado. Enche-nos do teu Espírito Santo, age com liberdade no nosso meio, nos quatro cantos, ó Pai, desse lugar. Que venhamos abrir os nossos corações sem reservas e aproveitar esse tempo único e especial com intensidade, ó Deus. O Senhor é digno, o Senhor é exaltado, e nós, ó Pai, declaramos o nosso amor e desejamos fazer isso durante o momento de louvor. A tua igreja canta, a tua igreja é livre para te adorar. E que venhamos a ter esse mesmo coração livre para, ó Deus, te glorificar e te exaltar. Aleluia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus. Se nós aqui fôssemos falar, nós ficaríamos a noite inteira, dias, afinco, falando de quantas coisas maravilhosas Deus fez por nós, por nossas vidas. Então traga isso à sua mente, esta noite, uma lembrança, um milagre, uma oração respondida que Deus fez, que Ele realizou na sua vida. Todo mundo tem uma história com Deus, uma história bonita, uma história com lágrimas, mas aquele momento em que Deus nunca saiu do nosso lado. Amém? Por tudo o que tens feito, Jesus, nós te agradecemos essa noite. Senhor.
Deus ali já tinha sonhado com as nossas vidas. Pensa naquela época em que Jesus nasceu, aquela estrela brilhando no céu, e agora nós entramos nessa época de Natal, não é para comercial, mas que mesmo assim nós relembramos o nascimento de Jesus. Naquele momento toda a terra, toda a natureza celebrou o nascimento, toda a existência sabia que ali viria um rei. Os céus celebraram ao Senhor, e Ele é a nossa estrela, Ele é a nossa referência, né? Os mapas, as estrelas, as constelações, sempre tem, cada cidade tem uma certa referência de estrelas. Andrade, né, sempre tem ali o cruzeiro passando ali, e cada cidade tem a sua referência, e Jesus é a nossa estrela maior. Amém, Jesus. É Ele que nos faz olhar para lugares altos e querer estar ali na presença dEle. Vamos celebrar, porque essa festa não é de tempo, não é uma festa de pessoas, não é uma festa de denominação, é uma festa do Senhor Jesus. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém?
continua sendo a nossa fonte de água viva. Naquele tempo em que Jesus encontrou aquela mulher no poço, nem com mulheres e nem com os samaritanos os judeus poderiam falar. E ali Jesus quebrou ali uma regra da época, porque o que vale mais são as pessoas. Ali que Jesus chegou e deu de beber àquela mulher. E é assim hoje. Hoje às vezes a gente é separatista, porque ele não é da minha congregação ou não, porque ele é diferente de mim. E Jesus nos chama para esse evangelho de amor, para esse evangelho de empatia, muito mais do que fazer algo bom por alguém, é se colocar no lugar dessa pessoa. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas passam por coisas que a gente não sabe, e às vezes a gente não faz como Jesus fez ali, sentou e deu de beber. Que nós possamos ser essa fonte que transborde, porque domingo a gente falou bastante esse final de semana que é uma delícia estar aqui, mas a vida do cristão é de segunda a sexta ali, quando você tem que exercer a sua fé, exercer o teu cristianismo na prática, com pessoas que não estão ali no nosso grupo, que não falam a mesma língua que nós. Que nós possamos ser essa fonte de água viva e que as pessoas ouçam a falar de Deus através das nossas bocas, através das nossas atitudes. Amém? Que Jesus continue habitando em nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. De Deus, o Messias, o
mim o Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bondade de Deus. Bondade de Deus, ela nos alcança todos os dias. A gente vê a bondade de Deus em todo lugar. Tem uma frase que eu escutei num filme: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Verdade. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Quando olho para os irmãos aqui, cada rosto, a gente vê o quanto que Deus é bom. Quanto que Deus tem nos dado o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, junto com todos os irmãos aqui reunidos. Gostaria que você estivesse pensando nisso nesta noite. A bondade de Deus, com gratidão. Quando vai cantar esse louvor, gostaria que você que vai dizimar essa noite possa fazer isso. O pastor Pilatos está aqui. Os visitantes não se constrangem, tá? Mas se você que vai dizimar, que trouxe o envelope, pega ele aí. Vamos orar pela tua vida. Dizimar, contribuir na obra de Deus, querido, é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá. Faça isso com gratidão. Não adianta a gente simplesmente entregar. Simplesmente, mas tem que ter gratidão no nosso coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus pelo privilégio de poder dizimar nesta noite. Obrigado porque grandes coisas tem feito por nós. E a tua bondade tem nos alcançado todos os dias. Obrigado a Deus por cada dizimista nessa noite. Abençoa teu povo, nós consagramos cada dizimista e cada dízimo em nome de Jesus. Amém. Desde quando me levanto até me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo és bom, Em todo tempo tu és tão todo fôlego que tem. eu cantarei A bondade de Deus. Te amo, Deus.
Te amo, ó Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. És fiel, És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel, ó Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. tua bondade. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. tua bondade, A vontade me seguirá. és fiel, Seguirá, Senhor. és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego tu cantarei a bondade. A vontade. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade, tua bondade, tua bondade. Me seguirá. Eu me rendo a ti. Senhor. Eu me rendo a ti, com todo o meu ser, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Cante, igreja. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que Eu cantarei a bondade da bondade. de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Tão bom. todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia, Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar, meu irmão, irmã. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Quem já pôde aí sentir a presença do Espírito Santo? Glória a Jesus. Eu já não estou me aguentando com esse terno aqui. Se eu pudesse, eu tirava. Mas aqui não tem Benihim não, tá? Fica tranquilo. Nada contra ele, mas também nada a favor. Irmãos, nós queremos muito dar as boas-vindas para as pessoas que estão nos visitando hoje, né? É com muita alegria que nós estamos recebendo a Rafaela, que é a irmã da Josi, né? Ela está nos visitando, não sei se ela está à minha direita ou à esquerda, né? Direita, né? Seja muito bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela sua visita, nos alegra muito, né? Nós também estamos recebendo a Lúcia, né? Também está nessa mesma direção, né? Por aqui, né? Deus abençoe também, minha querida irmã, por você estar nos visitando. Bom, a nossa igreja está alegre e sempre estará alegre e com o coração aberto para recebê-los com muita alegria. Sempre que desejar retornar, serão bem acolhidos na nossa comunidade. Deus abençoe poderosamente. Nós também estamos recebendo hoje, né, a igreja evangélica Andradas, os irmãos, junto com o pastor Lucas Igone. Os irmãos podem se colocar de pé, estar junto com o Lucas. Olha que grupo abençoado. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Obrigado pela visita de vocês, pela vinda de vocês. Pode se assentar. O Lucas daqui a pouquinho estará ministrando a palavra de Deus nos nossos corações. Então, estamos celebrando no marco dessa igreja mais um aniversário e vocês estando com a gente, isso é exponencial. Vamos orar pelas crianças aqui. Cadê a criançada dessa igreja? Cadê a alegria das crianças? Cadê as crianças que nos visitam também? Podem ir junto aqui, vamos fazer essa oração aqui por elas. Elas vão para o cultinho, depois elas vão voltar para apresentar uma música. Sim ou não? Depois da palavra. Olha que criançada bonita. Vamos lá, vamos fazer um teste de alegria. Vamos fazer um teste de alegria. Quem está feliz aí dá um glória. Vai só esse lado aqui. Cadê esse lado? Vamos dar uma glória. Assim, ó, grita. Se não falar glória não tem problema, grita. Vamos lá? Quem está feliz aí dá um grito. Aí, tem ninguém triste aqui não, né? Se tiver triste, a gente vai orar. Aí, ó, ele falou que nem tá triste. Isso aí, nem tá triste, é isso que eu vi. Vamos orar por elas. Senhor Deus, obrigado pelas nossas crianças, as crianças principalmente aquelas que nos visitam hoje. Que seja um tempo precioso lá no cultinho, que esse tempo seja um tempo onde a Tua palavra será semeada no coração delas, a esperança, as convicções no Senhor, e sabemos que até aqui o Senhor tem feito grandes coisas na vida das nossas preciosas crianças. Continue guardando, livrando elas de todo mal, que tanto elas quanto a família sejam abençoadas por Ti. A família é ela importante e principalmente nessa geração. Cobre com o Teu amor, com a Tua proteção cada criança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Boa, gente boa. Podem ir. Quem é a professora hoje? Mariana. A Maria também, a Maria aí, ó. Juízo, hein?
Bom. Gente boa, ontem nós tivemos aqui, hoje pela manhã, pastor Zequinha. Não, é o pastor Antônio Carlos, mas com o ministério, né, que ele exerce, Zequinha em sua turma, né? Mas a gente apelidou ele de Zequinha, né? Ó o Zequinha lá. Foi um tempo muito gostoso e antes que eu me esqueça, eu já vou fazer meus agradecimentos por todo o pessoal que trabalhou desde ontem para que a gente pudesse celebrar o nosso aniversário. Lembre-se, eu e a liderança não faríamos isso sozinho. Então, por isso, eu agradeço, em nome da liderança, todo o empenho dos irmãos e irmãs que correram, que foram se mobilizando, as equipes que se mobilizaram, os diáconos que fizeram uma parte muito bonita da preparação, principalmente aí da questão da recepção, né, com a banda Shekinah que teve ontem e também pastor Antônio Carlos, agradecer ao presbítero Flávio e a Lau que acolheram o casal que veio lá do Paraná, né, em sua casa. Então, a minha gratidão. E eu desejo muito que todos os membros dessa igreja, dessa comunidade, se assim Jesus não voltar, porque essa é a maior promessa, né, que anseiamos, que Deus cumpra em nossa vida, né? Se Jesus voltar, você vai ficar alegre? Os irmãos estão espertos. Lá, o Gabriel vai subir alegre. Bom, eu espero que não haja dificuldade, porque eu engordei nesse último ano, né? Mas para Deus nada é impossível. E então, que venhamos a celebrar, irmãos. Hoje pela manhã nós gostaríamos muito que os irmãos pudessem vir em peso, mas não vieram. E se você teve uma boa justificativa para não vir, a gente entende perfeitamente. Mas você não veio, porque você disse, não quero ir. Então, quando Deus agir com justiça, não reclame. Porque muitas das vezes a gente trata o reino de Deus com decisões assim, menosprezando tudo aquilo que está acontecendo na nossa comunidade. Mas você teve justificativa, que Deus abençoe. Mas se você não veio, você perdeu a oportunidade de ser ministrado. Foi um tempo muito gostoso de ministração com o pastor Antônio Carlos, né? Mas não é para vocês ficarem tristes, não é para vocês fazerem melhor o ano que vem, tá certo? Vocês vão fazer melhor ano que vem? Ó, se planejar o aniversário da igreja, nunca sai dessa data, 23, 24. Né? Olha que legal. E quem sabe o ano que vem a gente traga eu para pregar. Não, olha, tem que convidar a gente como o Lucas. Vem cá, Lucas, vamos orar nesse tempo, né? Que o ano inteiro ouvindo o pastor Guilherme, que é isso? Uma coisa tem que acontecer no aniversário da igreja. O povo já não aguenta, né? Pensa num negócio desse, aguentar o pastor tem que dar R$10 para todo mundo aí para aguentar o pastor, né? Seja bem-vindo. Esse garoto aqui é um amigo precioso. Eu digo isso com o coração aberto. Ele foi o único corajoso da cidade que me convidou para pregar na igreja dele. Minha perna balançou, friozinho na barriga. Vantagem é que eu não vi os irmãos de longe, então eu preguei o que eu tinha que pregar, né? Mas seja muito bem-vindo. Essa igreja ama você, ama a sua igreja também, a comunidade que está aqui com a gente, né? Os irmãos mais antigos aqui, não dizendo, né, que eles são velhos, mas são antigos.
que é o Simão, conhece o Simão Pedro? É uma figura, né? Que é uma belezinha, né? Tem o Ronaldo também, você conhece o Ronaldo? É lá, ó, de vista, né? Ele é uma belezinha também, ó. Ele tá bonito demais, né? Eu não vejo daqui, mas eu tenho certeza que tá. O Lucas, a gente teve um primeiro contato num café com amigos pastores, né? E de lá para cá a gente tem criado, né? Não tanto com a intensidade como gostaríamos, né? Porque as atividades da igreja são as atividades, as demandas, as atividades das nossas igrejas são diferentes, né? Mas eu quero, diante da igreja de Cristo Jesus, dizer que o quanto eu te amo em Cristo e o quanto eu fico feliz de você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que seremos ministrados, porque o Lucas tem café no bolo, hein? Bota café. Então vamos orar. Não pelo Lucas, porque o Espírito Santo já colocou a palavra dentro do coração dele. É nós que precisamos orar, porque a semente entrar no nosso coração. E às vezes tem uns coração que, eu desejo, né, ser transformado pelo poder da palavra. Você deseja? Querido Deus, obrigado pela vida do Lucas, obrigado por ele estar aqui conosco. E nesse momento abre os nossos corações, para que nós venhamos a ouvir a Tua voz e ser transformados, impactados pelo poder da Tua palavra. Saiamos daqui desse lugar cheios do Teu Espírito e também renovados pela Tua palavra, encorajados, e se porventura também for uma palavra de confronto, que sejamos, ó Pai, também obedientes à Tua palavra e venhamos a entender que a Tua palavra sonda mais profundo no nosso coração. Nós damos liberdade para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Esse aqui é o seu microfone. Tá bom? Você está em casa. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso amado Jesus Cristo a todos vocês. Irmãos, é uma alegria, é um privilégio enorme, não só estar com vocês, mas também conhecer essa igreja amada. E é uma alegria poder dividir com vocês um pouco do que Deus tem feito aqui. Eu quero, de fato, louvar a Deus por, junto de vocês, poder participar e celebrar esses 13 anos que o Senhor tem conduzido e carregado esta igreja com as suas próprias mãos. Louvado seja Deus, porque ao longo desses 13 anos, vocês receberam do Senhor homens segundo o coração de Deus para conduzi-los para mais perto do bom e do supremo pastor Jesus Cristo. Então eu quero externar o meu agradecimento à vida do pastor Guilherme, que, como ele bem disse aqui, nós temos estreitado os nossos laços à medida do possível, mas temos feito isso com muita alegria. Quero agradecê-lo, pastor, agradecer a sua esposa e agradecer a liderança dessa igreja por receber a mim, minha esposa Paula, meus filhos Pedro e João, e um pouco da nossa igreja que está aqui conosco. Muito obrigado por nos receberem com tanto amor, com tanto carinho e com tanta alegria. O pastor Guilherme, ele é um amigo querido que a caminhada tem me dado. Ele tem sido um homem que tem ganhado a minha admiração, e eu acredito que assim como ele ganhou a de vocês no decorrer do tempo, ao longo dos anos, ele tem ganhado a minha admiração pelo homem que ele é em Cristo Jesus, pelo homem piedoso, pelo homem apaixonado por Jesus, pelo homem apaixonado pelo reino de Deus, e não só em palavras, estar ao lado dele mostra isso para cada um de nós, e tem sido uma alegria gigantesca caminhar com esse homem. Que alegria, que privilégio. Muito obrigado, meus irmãos. E
de fato, irmãos, eu não conheço a história dessa igreja. Eu não conheço os 13 anos que vocês têm caminhado. Eu não conheço os desafios, eu não conheço as lutas que vocês têm enfrentado. Mas eu posso imaginar que, como toda igreja apaixonada por Jesus, toda igreja séria, toda igreja que deseja servir e amar um povo na cidade, passa por desafios. Eu imagino que vocês enfrentaram muitos desafios. Eu imagino que vocês passaram por tribulações e por sofrimentos. Eu imagino que em determinados momentos da caminhada vocês foram frustrados por diversas situações. Mas eu também imagino que vocês receberam muitas alegrias da parte do Senhor, celebraram muitas vitórias, experimentaram do cuidado amoroso de Deus, foram surpreendidos por Ele em diversas situações, porque é assim a caminhada no reino de Deus, é assim a caminhada de uma igreja que ama a Cristo e que está firmada no Evangelho. Então, sem dúvida alguma, meus irmãos, vocês podem olhar para esses anos e ver que de forma graciosa, Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor da igreja, tem conduzido e ajudado a vocês. E aí então, vocês podem dizer o que vocês já vêm dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, sem dúvida nenhuma, vocês podem afirmar que tudo o que viveram, as coisas boas, os desafios, os risos, as lágrimas, as alegrias e as tristezas, tudo isso contribuiu para o bem de uma igreja que ama a Deus. E por isso, meus irmãos, eu quero dividir com vocês um encorajamento feito pelo apóstolo Paulo a uma igreja e que se estende a vocês nessa noite. Paulo encorajou a igreja de Filipenses e hoje encoraja a vocês a serem uma igreja que está sendo chamada a avançar. E para a gente pensar sobre isso, sobre uma igreja chamada a avançar, eu gostaria de ler com vocês o texto de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Eu leio aqui na tradução NVI, então se tiver alguma divergência aí com a leitura, os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, e eu vou ler até o versículo 14, mas depois nós vamos observar o restante do texto. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor já tem feito aqui no meio da tua igreja, até este momento, e nós pedimos ao Senhor, Deus, juntos, que neste tempo em que a tua palavra está sendo lida e explicada e aplicada às nossas vidas, que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, direcione-nos e mostre-nos o caminho ao qual o Senhor deseja que sigamos, especialmente a tua igreja que celebra mais um ano de vida aqui na cidade de Andradas. E que o Senhor faça tudo isso, Pai, não para minha, mas para a tua glória, porque o Senhor é digno disso. E nós oramos com alegria e gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que vocês sabem que a carta aos Filipenses, ela é
conhecida como a Carta da Alegria. Por diversas vezes, Paulo, aqui na carta aos Filipenses, diz aos seus irmãos: alegrem-se, alegrem-se sempre, regozijem-se, exultem. Então, nesta Carta da Alegria, Paulo tem algumas intenções a respeito da condução, da vida, da caminhada da igreja que estava ali na cidade de Filipos. E uma das intenções do apóstolo Paulo é expressar a sua alegria pela vida de serviço e testemunho cristão que a igreja tinha. Paulo se alegrava, porque de fato a igreja testemunhava do evangelho que havia transformado cada um deles. E ele diz: eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja vibrante, era uma igreja que servia, era uma igreja empenhada em testemunhar em palavras e em ações do poder do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo também tem uma segunda intenção. Além de expressar a sua alegria, Paulo quer encorajar aquela igreja a viver com grande alegria no Senhor. Não só a experimentarem da alegria, mas a viverem continuamente alegres no Senhor. É o que ele diz na sua carta: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente eu direi a vocês, alegrem-se. E aí então Paulo tem uma terceira intenção, que é de fato expressar a sua gratidão pelo interesse que aquela igreja estava renovando no trabalho missionário que Paulo exercia. Paulo vai dizer: eu alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês fielmente renovaram o seu interesse por mim. Outrora vocês não estavam podendo fazer isso, mas agora vocês retornaram a fazer. E aí Paulo tem uma última intenção, e não menos importante, talvez a mais importante da carta, que é alertar a igreja contra os falsos mestres. Paulo vai dizer bem no centro da carta, no capítulo 3, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão. Então ele alerta a igreja contra aqueles que ele mesmo vai chamar de inimigos da cruz de Cristo. E ele diz que o destino destes homens era a perdição, porque o Deus destes homens era o seu próprio estômago, e eles eram orgulhosos, e eles tinham orgulho daquilo que era vergonhoso, e só pensavam nas coisas terrenas. Esses homens tinham tirado os olhos da eternidade. Só que, especificamente no capítulo 3, Paulo faz uma autobiografia da sua caminhada com Jesus. Paulo fala um pouco de como tem sido andar com Cristo ao longo dos anos. E ele encoraja a igreja de Filipos aqui, e a nós, na noite de hoje, a vivermos da mesma forma. A vivermos como ele estava vivendo ao longo dos anos. E no capítulo 3, dos versículos de 1 a 11, Paulo vai falar um pouco a respeito do seu passado. Quem ele era? Um homem que foi circuncidado ao 8º dia, hebreus dos hebreus, pertencia ao povo de Israel, tribo de Benjamim, era um perseguidor da igreja, e quanto à lei, era um homem bem dotado, era irrepreensível. Só que, quando tudo isso se compara com a grandeza suprema de Cristo, Paulo coloca tudo isso como esterco. Esse era o passado de Paulo, um homem que tinha diversas qualidades, e que quando se encontrou, ou foi encontrado por Cristo, colocou todas aquelas coisas de lado, como esterco. Contudo, dos versos 12 ao 16, Paulo diz como é que ele lida com esse passado, e como esse passado tem conduzido ele na caminhada para viver o dia de hoje, para viver o presente, como é que ele vivia no presente diante de Deus e diante de Cristo. E aí então, dos versículos de 17 a 21, ele encerra o capítulo 3 falando do futuro, lembrando que ele já era um cidadão dos céus, mas que ele vivia a sua cidadania terrena na esperança de estar com Cristo para sempre.
Então, esse é um breve panorama da carta aos Filipenses, mas hoje eu gostaria de observar com vocês algumas lições, meus irmãos, que podem ajudar a cada um de nós, e talvez especificamente a segunda igreja presbiteriana independente de Andradas, a se manterem firmes no cumprimento da missão de Deus aqui na cidade, até que o Senhor venha. Já que o Senhor nos chama a ser uma igreja que avança, uma igreja que está sendo chamada a avançar, quais são as lições que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo à luz desse texto? A primeira lição, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nós precisamos ter consciência de que prosseguir na corrida para a qual fomos alcançados é necessário. Há uma necessidade de progresso, há uma necessidade de continuidade da jornada. Paulo diz no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo traz aqui a figura de um corredor, de um atleta, de alguém que participava de corridas de atletismo, para descrever a vida cristã. A vida cristã é uma corrida, é isso que Paulo está querendo dizer. Então, ele mostra que na jornada cristã, assim como em uma corrida, há um alvo a ser alcançado. E nós só conseguimos iniciar esta corrida, porque em algum momento, Cristo nos alcançou para que pudéssemos trilhar nesta corrida. Então, meus irmãos, a corrida cristã é um privilégio que nós recebemos do próprio Cristo. O próprio Jesus nos abençoa, enriquece as nossas vidas, nos chamando para correr a sua corrida. E sendo assim, irmãos, Paulo se coloca como um participante da corrida, alguém que estava de fato, que era um dos corredores da jornada cristã. Por isso ele deveria continuar correndo até o final da jornada, até alcançar o prêmio, até a linha de chegada. E que prêmio é esse que o apóstolo Paulo diz? Qual é esse prêmio? Nos versículos 10 e 11, ele diz, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ansiava pela eternidade. Vivia na terra, com os olhos no céu. Um coração que trilhava a caminhada terrena, mas que amava a sua morada celestial, que ansiava por sua morada celestial. Então, enquanto ele prosseguia na corrida para a qual havia sido alcançado, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E essa palavra aqui, meus irmãos, prossigo, significa corro com determinação, corro com dedicação de esforços, corro com dedicação das intenções, e não só algumas, mas todas as intenções do meu coração. É de fato, meus irmãos, se esforçar para crescer no conhecimento de Cristo e na maturidade da caminhada cristã. Então, queridos, eu quero começar encorajando a vocês aqui, prossigam. Esse é o chamado de Deus para vocês nessa noite, meus irmãos. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades que esses 13 anos trouxeram para cada um de vocês, a corrida cristã não acabou, a jornada não acabou. Alguns dentre vocês estão aqui há 1 ou 2 ou há 3 anos, outros estão há 13 anos.
há 10 anos, há 11 anos, há 12 anos. O fato, meus irmãos, é que a corrida não acabou, muito pelo contrário. A corrida da vida cristã, ela tem se intensificado a cada dia mais. Por isso nós não podemos andar distraídos, nós não podemos andar dispersos. A caminhada cristã, de fato, é uma caminhada muito séria. Se pararmos para pensar que a vida cristã diz respeito à nossa eternidade, ao destino final das nossas almas, ao destino final das nossas vidas espirituais, nós vamos perceber que, de fato, nós não podemos andar distraídos. Por isso, meus irmãos, se esforcem, se dediquem, estejam determinados em prosseguir crescendo em um relacionamento sincero e genuíno com Cristo. Porque quanto mais nós crescemos nesse relacionamento, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Então faça uma reflexão sincera da sua caminhada com Jesus ao longo destes anos. Talvez ao longo de toda a sua jornada cristã, ou mais especificamente, ao longo dos anos que você tem servido e amado ao Senhor Jesus junto desta igreja. Porque é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está olhando para os propósitos daquele Paulo, que um dia foi encontrado na estrada de Damasco, e está comparando ou fazendo uma nova reflexão, tendo uma nova percepção de agora, deste Paulo, que agora é um missionário, é um supervisor de muitas igrejas plantadas, e ele percebe que o propósito continua sendo o mesmo: conhecer a Cristo e seguir conhecendo a Cristo a cada dia mais, meus irmãos. Então, continue se esforçando para que essa seja também uma realidade em sua vida hoje, e não só hoje, mas também nos próximos anos de sua vida como cristão e aqui como igreja. Porque, como disse um missionário chamado Frank Charles, ele diz que quanto mais ele se aproximava de Cristo, mais ele compreendia o quanto precisava caminhar. Essa deve ser a nossa percepção. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, quanto mais próximos de Cristo nós andamos, mais nós entendemos que precisamos avançar. Então, meus irmãos, nós não somos moldados num estalar de dedos. Nós somos moldados quando nós prosseguimos diariamente, mas com continuidade. Não é o tamanho do que fazemos hoje, mas é o pouco que fazemos dia após dia, na nossa caminhada diária, no nosso conhecimento de Jesus diário, no nosso relacionamento com Jesus diário. Nós somos moldados nos pequenos momentos transformadores que nós vivemos ao longo da caminhada. E à medida que nós somos moldados, nós olhamos para trás e começamos a perceber o quanto nós crescemos, o quanto o Senhor nos ajudou a crescer, o quanto nós fomos enriquecidos, abençoados. Quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto foi jogado fora de nós e o quanto de Cristo foi gerado nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós percebemos o quanto o nosso crescimento nos influenciou nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da nossa vida. Por exemplo, como nós mudamos como esposos e como esposas. Como um relacionamento com Jesus mudou a maneira em que nós tratamos os funcionários. Como o nosso crescimento na caminhada com Jesus mudou a maneira em que eu vou ao meu trabalho, em que eu lido com o meu patrão, como é que eu lido com a sociedade, como é que eu sirvo a igreja. Um relacionamento com Jesus, uma caminhada de permanência com Jesus, é uma caminhada que nos molda dia após dia. Por isso, meus irmãos, não parem, prossigam, entendam a necessidade da continuidade da caminhada. É necessário continuar, é necessário prosseguir.
Mas esse texto ainda nos ensina uma segunda lição. Nós podemos aprender com esse texto, em segundo lugar, que para avançarmos na corrida cristã, nós precisamos abandonar algumas coisas e seguirmos firmes, olhando para o alvo. Paulo vai continuar aqui usando a figura de um corredor olímpico. E ele sabe que o corredor ele não olha para lugar nenhum, para direção nenhuma enquanto corre, porque se ele perder o foco, ele também cai em sua performance. Então, se o corredor quiser chegar até o final, quiser chegar à linha de chegada, ele vai precisar olhar exclusivamente para o local onde ele quer chegar. E ele vai precisar deixar muita coisa de lado na caminhada. É por isso que Paulo diz nos versículos 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo entende aqui, meus irmãos, que para ele chegar ao prêmio da corrida cristã, não basta só prosseguir, sem rumo nenhum. Não basta levar todas as tralhas da sua jornada, como apóstolo, como pastor, como plantador de igreja, como treinador de novos líderes na jornada cristã. Ele não poderia levar tudo isso para chegar ao prêmio. Nem os sucessos de Paulo, nem as derrotas, nem os fracassos, nem as tristezas do seu ministério deveriam ser colocadas na mala em que Paulo carregaria na sua corrida. Porque todas essas coisas, por melhores ou piores que fossem, no dia de amanhã, elas estariam em um mesmo lugar, em um lugar chamado passado, meus irmãos. Então tudo isso poderia atrapalhá-lo em sua caminhada, em sua corrida. Por isso, ele deixa tudo para trás. É o que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo, ele não tem uma amnésia com relação ao seu passado. Ele não esqueceu. Não foi deletado o passado dele de sua mente. Não é isso que ele está dizendo. Contudo, ele decide dedicar todos os seus esforços em busca daquilo que é prioritário, daquilo que é insubstituível, uma vida constante com Cristo Jesus. Paulo não abre mão de seguir a Cristo. Paulo não abre mão de andar com Cristo. Paulo não quer carregar o que ficou no passado para o seu dia de hoje, porque ele sabe que afetará o seu dia de amanhã, o impedirá de chegar ao seu dia de amanhã. Por isso, meus irmãos, vocês talvez já tiveram a experiência de pular em uma piscina com camiseta e calça jeans. Talvez alguns de vocês já tiveram essa experiência. E se tiveram, vocês sabem que não é impossível nadar, mas é impossível ter um bom desempenho. Porque a roupa molhada, ela vai nos travar, ela vai nos impedir de continuar nadando até onde queremos chegar. É para isso que Deus está chamando a mim e a vocês hoje nessa noite, meus irmãos. Para deixar as roupas molhadas da vida cristã do lado de fora da piscina. Para deixarmos de lado as roupas molhadas. Aquilo que talvez, de fato, te impede de seguir em frente. Aquilo que talvez, de fato, não te impede de nadar, mas te impede de dar o seu melhor. Te impede de se esforçar e de dar ao máximo para Cristo, para o reino, para o seu irmão que está ao seu lado, domingo após domingo, semana após semana, nas alegrias, nas tristezas, nos bons e nos maus momentos. É para isso que o Senhor nos chama hoje.
tudo que pode nos distrair, nos atrapalhar na corrida cristã, deve ser abandonado no caminho. Nós não podemos mais carregar. E como bem ressaltou o pastor Guilherme aqui, esse garoto, esse jovem, não tem uma longa jornada ainda, mas muitos de vocês têm uma longa jornada. E vocês sabem que, de fato, na longa jornada, aquele pezinho pequeno das coisas do passado, quando nós andamos por alguns quilômetros está leve, mas quando nós andamos mais alguns já começa a incomodar, e quando andamos mais alguns já começa a se tornar insuportável. Meus irmãos, nós podemos abandonar aquilo que não nos ajuda a caminhar por causa de Cristo. Não é por causa do pastor. Não é para a igreja completar o ano que vem o 14º ano. Mas é por causa daquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. É por ele que nós abrimos mão. É por causa dele que nós, de fato, deixamos de lado tudo, porque é isso que ele pede de nós, tudo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Não é negue-se uma parte de si, mas é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então siga-me. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós, meus irmãos. Então a vida cristã, ela é carregada de bagagens. Como eu disse aqui, algumas muito boas, outras muito ruins. Algumas muito alegres, outras muito tristes. Algumas de muitos sucessos, outras de fracassos terríveis. Só que as bagagens da vida cristã, apesar de não serem boas para o decorrer da jornada, elas não são descartáveis. Elas são didáticas. As bagagens da caminhada cristã devem nos ensinar alguma coisa. E eu acredito que ela ensina coisas boas e ruins. As coisas boas que nós aprendemos é que Cristo, como bom mestre, nos ajuda a acertar de vez em quando. Que bom saber disso. Que alegria é saber que Jesus nos ajuda a acertar no decorrer da jornada. Por outro lado, as coisas ruins, as bagagens ruins que carregamos, nós somos ensinados que os nossos erros e fracassos nos levam a depender mais de Jesus. Então, no final das contas, Jesus é o centro de todas as coisas. Se acertamos é por causa dele, e se erramos é para estarmos mais perto dele. E eu não tenho dúvida, irmãos, que ao longo dos 13 anos, muitos de vocês não aprenderam isso. Com seus acertos, aprenderam que Deus é muito bom e nos ajuda de fato a acertar. Com seus erros, aprenderam que Ele é muito bom do mesmo jeito, porque Ele nos chama para mais perto dEle. Ele nos chama a andarmos com Ele. Mas de fato, se quisermos carregar essas bagagens durante toda a corrida, com certeza nós seremos distraídos, seremos enfraquecidos e chegaremos até o final. Porque foi Ele que prometeu que chegaríamos até o final. Mas não chegaremos como poderíamos chegar. Alegres, animados, com os corações vibrando para encontrar com o nosso Salvador. Para olharmos a sua face e vê-lo como Ele realmente é. Não mais como um espelho embaçado, mas completamente como Ele é. Por isso, Deus usa as nossas bagagens do passado para nos fazer avançar para mais perto dEle no presente, no dia de hoje. E não só isso, para seguirmos em frente na esperança viva que temos no futuro, porque o nosso futuro já está garantido. Nós não precisamos temer o futuro, Ele já garantiu qual é o final da história. Mas nós precisamos perseverar no hoje, nós precisamos lutar hoje, nós precisamos dar o nosso melhor por Cristo e em Cristo hoje. Assim como Ele disse para o povo de Israel no decorrer de sua caminhada, na sua peregrinação no deserto,
enquanto o povo se esquecia do passado, o Senhor sempre os chamava a atenção. Ele dizia: lembrem-se que no passado eu tirei vocês da terra do Egito. Lembrem-se que eu tirei vocês da terra da servidão. Lembrem-se que eu guiei vocês por longos 40 anos no deserto. Lembrem-se que não faltou comida, eu provi. Em todo tempo eu fui o Deus provedor. Lembrem-se que eu cuidei das roupas, porque a Bíblia diz que elas acompanhavam o crescimento do povo. Eu cuidei de cada detalhe. Então, por causa dessa lembrança, sigam e prossigam em me conhecer. Por causa do que vocês se lembram do que eu fiz por vocês ao longo desses 13 anos, continuem avançando, continuem caminhando, continuem se entregando, como Caleb, que esperou por mais 40 anos, mais 45 anos, e já velho, disse que o seu vigor era como de antes. Ele se lembrava do Deus que havia o chamado lá atrás. Ele se lembrava do poder, da força, da glória desse Deus. E aí então ele diz: o meu vigor é o mesmo. Eu estou à disposição, Senhor. Conte comigo nessa obra. As minhas mãos continuam aqui. Os meus pés não saíram do lugar. Eu continuo esperando o teu aval. Nós precisamos nos lembrar do que Deus fez por nós. E precisamos ter isso como âncora para prosseguir. Nós precisamos nos despedir de algumas coisas. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz isso: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o peso de pecado que nos embaraça. Então, algumas coisas que nos impedem de caminhar, livremo-nos disso. E então, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olhando para onde? Firmemente para a linha de chegada. Firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Porque foi Ele que suportou a cruz e desprezou a vergonha e está sentado à direita do trono de Deus. É por causa dele que nós prosseguimos, meus irmãos. Se estamos sem força, olhemos para Jesus. Se estamos desanimados, olhemos para Jesus. Se estamos desesperados, sem saber para onde ir, olhemos para Jesus. Coloquemos uma venda nos olhos, como um amigo me disse ainda hoje. E só vamos seguindo os passos de Jesus. Nós só precisamos andar na trilha de Jesus. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos outra lição. Nós aprendemos que a corrida cristã, ela deve ser constante e progressiva até a linha de chegada. É difícil, meus irmãos, é difícil, porque muitas vezes a nossa vida parece mais uma montanha-russa. Em alguns momentos nós estamos lá em cima, noutros lá embaixo, noutros lá em cima e noutros lá embaixo. Mas a corrida cristã, ela precisa ser constante e ela precisa ser progressiva até a linha de chegada. É isso que o próprio apóstolo Paulo diz, que a transformação em Cristo faz em nós. Nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Então nós conhecemos mais a Cristo. Nós nos aproximamos mais de Cristo. Nós somos mais aperfeiçoados em Cristo. E nos aproximamos mais da sua glória, do grande dia final. Só que aqui, Paulo lembra os irmãos de Filipos que havia um alvo. E que o alvo era a eternidade. A corrida ia se completar, a corrida ia terminar de fato quando eles tivessem chegado na eternidade. Porque mesmo sendo cidadãos da terra, eles eram cidadãos dos céus. É o que os versículos 20 e 21 vão dizer aqui. A nossa cidadania, porém,
está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, Paulo está nos chamando a correr bem a corrida terrena, até que cheguemos à linha de chegada, até aquele grande dia. Enquanto não alcançarmos a linha de chegada, nós não podemos parar de correr. Então, o chamado da caminhada cristã é um chamado para sempre. Nós começamos, mas nós não terminamos, porque quando parece que chegou o fim, tudo começa agora perfeito. Quando nós terminamos a corrida terrena, começa a corrida da eternidade, para sempre. Então nós precisamos andar na terra, com os corações cheios do céu. É difícil, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de Deus, mas que continua amando as coisas do mundo. E nós sabemos que não é fácil ter o coração cheio do céu neste mundo, mas nós precisamos amar e servir a Jesus aqui, na nossa pátria terrena, respirando os ares da nossa pátria celestial. Nós precisamos ter este ar de renovo na nossa alma. Nós precisamos deste combustível verdadeiro na nossa alma. Nós precisamos avançar com os corações firmados nas promessas do Senhor Jesus. E nós só faremos isso se estivermos próximos de Jesus. E aí então, Paulo encerra essa parte do texto, falando da chave para a chegada ao topo da corrida, para a chegada ao tão esperado prêmio. O versículo 1 do capítulo 4, Paulo diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O grande segredo da peregrinação cristã, o grande segredo do avanço da igreja, é a permanência firme no Senhor. Porque os anos vêm e os anos vão. Os desafios começam, mas os desafios terminam. Mas alcançar o prêmio do chamado celestial, ser mais semelhante a Jesus, ser amadurecido na caminhada, só acontece quando avançamos na permanência de andar com Jesus. Desafios da vida e da vida da igreja, eles começam e terminam. Alegrias também, mas um crescimento e amadurecimento na corrida só acontece quando nós avançamos em andar com Jesus. A nossa jornada será marcada por transformação, e nós seguiremos firmemente a Jesus. Se estivermos focados em Cristo e no que Ele tem prometido para nós, nós de fato seguiremos avançando. Por isso, segundo a Igreja Presbiteriana Independente de Andradas, avance em busca do conhecimento e do crescimento na maturidade da corrida cristã. Avance no aperfeiçoamento de andar com Jesus. Avance no seu amor por Jesus. Avance na sua alegria em servir a Jesus. Avance no seu desejo de amar a cidade por causa de Jesus. Não desistam, meus irmãos. O que o Senhor começou aqui há 13 anos, Ele completará até o dia de Cristo. Essa é a promessa que nós temos e que vocês devem andar ancorados nela. É por isso que Deus está chamando a vocês, neste novo ciclo,
a serem uma igreja que avança em triunfo, uma igreja triunfante, não por causa dos nossos bons desempenhos em algumas coisas, nem por causa de muita retórica, nem por causa de muita sabedoria ou conhecimento, mas porque de fato Jesus já triunfou por nós. É por causa desse triunfo na cruz do Calvário que nós triunfamos e que vocês, meus irmãos, devem seguir triunfando. Quando isso continuar acontecendo, vocês serão cartas vivas de Jesus aqui na nossa cidade. Vocês serão esposos e esposas melhores. Significa que a família de vocês será abençoada. Ele fará de vocês servos melhores. Essa igreja aqui vai ser ainda mais abençoada e melhor servida por vocês. Ele fará de vocês melhores funcionários. Isso significa que o trabalho de vocês será abençoado. Ele fará de vocês pessoas mais sábias, mais amáveis, mais humanas, mais parecidas com Jesus. Significa, meus irmãos, que todos os relacionamentos de vocês serão abençoados. E Ele fará de vocês o que para mim é a chave e o principal de todas as coisas: pessoas mais apaixonadas por Ele. E aí então, nós teremos tranquilidade, porque a nossa cidade será abençoada, será evangelizada em palavras e em ações, amada e cuidada por pessoas falhas, incapazes e comuns, que foram transformadas pelo poder de um evangelho glorioso e sobrenatural. É isso que o evangelho faz em nós. Por isso, meus irmãos, avancem, sigam firmes para mais perto de Cristo, sigam firmes nos propósitos que Deus tem colocado no coração de vocês, e que tudo isso seja resultado de uma vida dedicada a andar com Jesus. Nós não precisamos de muito. Seminários são bons, eles preparam bem as pessoas, mas eles não substituem uma caminhada diária com Jesus. Bom conhecimento teológico é insubstituível para a igreja. A igreja precisa andar com os pés firmados na verdade, mas ele não substitui uma caminhada diária com Jesus. Todas essas coisas que eu falei aqui, não formação nenhuma podem trazer para a vida da igreja, somente uma caminhada contínua com Jesus. Quero encerrar desejando a vocês que o Senhor abençoe esses 13 anos em que fielmente vocês têm servido e amado a Jesus aqui em nossa cidade. Quero que vocês saibam que, como pastor aqui na cidade, há um pouco mais de 3 anos, eu tenho me alegrado em ver o que Deus está fazendo em nossa cidade por meio dessa igreja. Vocês fazem parte das minhas orações. Eu celebro com vocês as vitórias de vocês. E se porventura alguma derrota e algum fracasso estiverem no meio da jornada, vocês podem contar com as minhas orações. Podem contar com o meu ombro. É grande, dá para chorar aqui no ombro. Eu quero desejar que o Senhor supra todas as necessidades dessa igreja, físicas e espirituais. Ele é o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E que vocês se lembrem, meus irmãos, que em meio às lutas, aos desafios, às tristezas da caminhada, vocês não estão sozinhos. E vocês não estão lutando no campo de defesa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Essa não é uma informação aleatória. Essa é uma garantia de que a igreja continuará avançando. Em meio aos desafios, em meio às lutas, em meio aos embates culturais, a igreja continuará avançando. A igreja continuará triunfando. Que vocês possam celebrar, meus irmãos, muitos e muitos anos dessa igreja, dizendo as mesmas palavras que vocês têm dito ao longo desses anos.
Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus siga sempre, sempre com vocês, conduzindo cada passo da vida dessa igreja. Amém? Posso orar com vocês? Senhor, nós te damos graças, porque cremos que a tua palavra é a verdade, e cremos que ela se renova todas as manhãs, todos os dias, em nossos corações, junto de tuas ricas misericórdias, e enchem o nosso coração para que saibamos quais serão os próximos passos que devemos dar, conforme a tua vontade e o teu bom propósito, Pai. Eu quero agradecê-lo, Deus, porque junto desta igreja, nós podemos ouvir a tua voz e entender que, de fato, o Senhor tem sido com eles nessa jornada, mas o Senhor será com eles no avanço daqui adiante. Senhor, o meu desejo e a minha oração é para que esta igreja continue avançando e crescendo em graça, em conhecimento, em amor, em serviço, em envolvimento com a cidade, com a comunidade, e que vidas continuem sendo transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que tem atuado no meio e por meio da vida desta igreja. Senhor, obrigado por poder participar deste dia tão especial, dessa celebração tão especial, e que possamos, ó Deus, seguir por muitos e muitos anos juntos, avançando e triunfando na pregação do Evangelho em nossa cidade, e alegrando os nossos corações pelos feitos do Senhor. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por todos nós que somos cristãos aqui em nossa cidade. Nós queremos celebrar junto de nossos irmãos a alegria desta data, e dizer ao Senhor que é por causa do Senhor que nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, Senhor, siga com cada um de nós para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra. Obrigado, meu querido. Muito bom. Substância. Vamos ter a participação das crianças, então. Elas estão aí ou não? Cadê? Vamos lá, vamos juntar a criançada aqui. Vamos dançar com elas.
Oba! Vamos cantar parabéns antes de encerrar. Eu acredito que tem a Serena como aniversariante da semana. Tem mais gente que aniversariou na semana passada, que aí a gente já ora pelos aniversariantes e canta parabéns. A Serena vai cantar parabéns. Cadê a Serena? Vamos dar o microfone para ela. Cadê a vovó? Vem cá, vovó. Segura, fica aqui, tá? Vovó da Serena. Cadê a irmã Elza? Ah, tá aqui. A senhora quase me deu um susto. Vamos orar por ela? Em gratidão pela Serena. Tem mais gente aniversariando? Não? Tem que comemorar mais aniversário, hein? Alguém tem que nascer mais nessa época do ano. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, nesta noite. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por este culto, por esta palavra, por todos os irmãos, ó Deus, visitantes que chegaram aqui esta noite, Senhor. E agora, meu Deus, num momento especial pela minha netinha, Senhor Deus, a Serena, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dela, que ela possa crescer nos Teus caminhos, Senhor Deus, e ajudando, Senhor Deus, os seus pais nesta caminhada também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Devolve aqui o microfone. Vai com a avó. Convidar aqui, então, nós vamos louvar a Deus com o hino oficial da nossa igreja, em celebração aí ao aniversário, fechando com chave de ouro, o hino oficial da nossa igreja, um pendão real. Vamos se colocar de pé, e eu vou convidar os presbíteros que puderem estar aqui. Tem 2 presbíteros que vão estar no louvor, mas eu gostaria dos demais irmãos estarem aqui com a gente, se puder. O que estão em disponibilidade também, eu não sei se está aqui a Cleusa e o Gilmar. Eles estão? Vem cá, vocês também são presbíteros. E nós vamos louvar ao Senhor com o pendão real. Certo? E depois nós vamos... Vem cá, Lucas, com a gente também. Vem cantar pendão real aqui com a gente. Coisa boa. Vem cá, Lucas, aqui do meu lado, aqui, ó. Junto com a Serena aqui, ó. Ai, coisa boa. Então vamos louvar o Senhor com alegria. Depois nós estaremos sendo despedidos com a bênção apostólica. Vamos lá? Um pendão real vos entregou, Rei, a vós, soldados seus, corajosos por em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre a
já os negros batalhões do grande usurpador. Preparai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus! 13 anos! Vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Pastor Lucas, por favor, dá um microfone aqui para ele. Agradecer ao pastor Lucas mais uma vez, e também toda a igreja, os irmãos que nos visitam hoje pela primeira vez também. Se eu não me falha a memória, a Lúcia e a Paula. A Rafaela, né? Obrigado, minhas irmãs, Deus abençoe poderosamente. Os presbíteros aqui, nós vamos levantar a mão direita, né? E sermos aqui despedidos com a bênção apostólica. E os irmãos, sempre assim, ó, algo profético. A gente recebe a bênção aqui e durante a semana a gente vai espalhando para todo mundo, botando a mão em todo lugar assim para ser abençoado, amém? Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. E o povo santo de Deus em uma só voz diz: Amém! Amém. Paz!